Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar o nosso culto ao vivo agora, louvando o nosso Deus com o cântico Creio que Tu és a cura. É muito bom ter vocês aqui com a gente nessa noite, em virtude desse momento que nós estamos vivendo. A gente hoje estamos fazendo o culto, que amanhã, na parte da manhã, lá na Frecheira, nós não estaremos transmitindo o culto em virtude de algumas situações que estão ocorrendo e a gente está aguardando um pouquinho. Tá bom? Mas fique conosco, louva a Deus conosco, vamos louvar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele é a cura. Ele acalma o meu pensar. Ele me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Vamos louvar a Deus conosco nesse momento. Me escutas quando clamo, e acalme o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura,
Eu creio que tu és a cura. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Às vezes a gente não consegue entender como que Deus ele é tão maravilhoso para conosco. E os impossíveis, que às vezes a gente acha que não pode acontecer, ele acontece, pode acontecer conosco. É preciso crer que Jesus é a cura. E nada que a gente pensa, tudo que a gente possa imaginar, é impossível para que ele não possa realizar. Mas que você possa crer no amor de Deus. Nós vamos estar orando de novo agora em favor do nosso país, em favor também das nossas famílias. E nós estaremos orando agora exclusivamente pela família da nossa igreja, que estão precisando do auxílio dos céus. Eles vão pegar o resultado amanhã do Covid, fizeram o exame e estão aguardando o resultado. Estão com alguns sintomas, mas eles querem saber se realmente estão com esse vírus. E são pessoas muito próximas a gente, queridos nossos, né? Estiveram no culto. Em virtude disso, nós não estaremos no culto amanhã. Estamos aguardando um período de 10 dias, conforme nos foi orientado, para ver se alguém mais tem algum sintoma desse tipo. E nós lá na Frecheira estamos fazendo o culto somente na parte da manhã, do lado externo, em virtude dessa pandemia, com toda a segurança, com álcool gel, mas mesmo assim as coisas sobrevêm a cada um de nós. Então é preciso a gente crer que Jesus é a cura. Jesus, ele realiza o impossível. Nada é impossível. Jesus pode curar. O milagre vem dele. Eu convido o Paulo e Ricardo, vem aqui, vamos orar. Exclusivamente para aqueles que precisam de cura, que estão nos hospitais, que estão nas casas, no leito de dor, precisam da cura de Cristo. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia, Pai. Mais um dia que o Senhor permite que estamos aqui na casa do pastor Eliseu para cultuar seu nome e rituar louvores, Pai. Que essa palavra que o pastor Eliseu dará possa chegar no coração de cada família, de cada ouvinte agora no Facebook, meu Pai, que estão nos assistindo. Abençoe cada família, Pai. E como diz o hino, Pai, eu creio que Tu és a cura para essa Covid, meu Pai. Para que isso possa acabar logo, meu Pai, e todos possam se abraçar e conviver, ter comunhão como antes, meu Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Nós montamos um cenário aqui diferente hoje aqui em casa. Compramos algum equipamento para a gente poder fazer um culto assim, com mais precisão nas coisas pequenas, e em virtude disso a gente está tendo uma mobilidade maior. Eu convido a vocês a ler comigo em Êxodo, capítulo 14. E logo após nós estaremos louvando novamente o nome do Senhor Jesus. Êxodo 14. É um texto bíblico que fala sobre os filhos de Israel, o povo de Israel que estava precisando sair do domínio de Faraó. E Deus comissionou Moisés para que ele retirasse esse povo cativo há 430 anos de escravidão. Eles estavam submetidos ao maior terror que você poderia imaginar, de alguém que estava escravizando um povo que não tinha direito, não tinha dever, só tinha deveres para cumprir. Mas eles estavam precisando de um libertador. E agora Deus chama Moisés para que retirasse esse povo da escravidão. E vocês vão ver no texto que a gente vai ler o que Deus falou para Moisés. E o que Deus falou para nós nessa noite também. Falou para você, falou para minha casa, falou para os filhos, falou para os seus familiares. A ordem que Deus deu a Moisés. Êxodo 14, 15, 19, 26. Pegue sua Bíblia na sua casa, confira, para ver se o texto realmente é esse.
A Bíblia diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. E no versículo 19 a 26 diz o seguinte: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles do povo de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O anjo atrás do povo e a coluna de nuvem. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles. Para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Enquanto o povo de Israel estava andando, o povo de egípcio estava indo atrás dele, e a nuvem clareava no caminhada deles. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E diz o Senhor a Moisés: estende, Moisés, a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios. As águas estavam abertas sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O tema da reflexão dessa noite é: dizem aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor pode fazer, realizar no meio de cada um de nós, a cura, o milagre, a libertação. E te peço, ó Deus, que essa palavra lida, ela possa ser aplicada como fonte de vida e fonte de conhecimento e fonte de agradecimento pela a sua libertação sobre cada um de nós. Abençoe a cada um que está ouvindo e vendo este culto. Que não seja um culto somente para mostrarmos que fizemos, mas que seja um culto para a glorificação do poder que há no nome de Jesus. É sobre ele e sobre tudo que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O tempo da libertação chegou do povo de Deus. Depois de 430 anos de escravidão, o Egito chorava a morte dos seus primogênitos. A última praga que Deus estabeleceu sobre o povo de Israel, a morte dos primogênitos. Deus havia falado para Moisés para orientar aquele povo a que pegasse um cordeiro e aspergisse nos umbrais da casa, ou seja, nas aduelas, que a gente chama da casa, colocasse o sangue do cordeiro ali. E quando o anjo da morte fosse passar, vendo aquele sangue sendo aspergido, ou seja, sendo colocado, sendo visto, o anjo da morte não entraria na casa e todo primogênito seria livre da morte. Mas quem não tivesse esse sangue, quem não tivesse essa aspersão do sangue, o anjo da morte entraria na casa e mataria os primogênitos. Foi assim que aconteceu com o filho de Faraó. E ele não acreditou que Moisés estava falando, ele não acreditou que eu sou, pedisse que Faraó libertasse o povo dele. Em virtude disso, Moisés chegou para Faraó e disse que Deus ia matar todos os primogênitos. E naquela noite, a casa que não tinha o sangue, a aspersão do cordeiro, foi morto todos os primogênitos, todos os filhos primogênitos, os filhos primeiro. A palavra primogênito significa o filho primeiro. Foi morto. E de repente toda aquela alegria que Faraó tinha pelo domínio da escravidão do povo, toda aquela alegria que ele tinha deu lugar à tristeza.
aquele momento de autoridade deu lugar de profunda tristeza, também de profunda fraqueza, no meio de um poder tão grande que havia sobre aquele povo. E Deus falou para Moisés retirar o povo daquele local. Enquanto o povo se alegrava no caminho da liberdade, de repente aquela alegria, aquele momento de tristeza em Faraó, aquele momento de descontentamento pela morte do seu filho, aquele momento se tornou em momento de fúria, de ira. Então ele pegou seus exércitos, foi atrás do povo de Israel, e Faraó se aproximava com seus exércitos, e não havia como escapar, o povo de Israel não tinha como escapar da fúria de Faraó. Do lado direito a montanha, do lado esquerdo a montanha, e na frente o Mar Vermelho. Ele não tinha como escapar daquele momento, e o povo de Israel marchando, o povo de Israel caminhando, e o Mar Vermelho à frente. Faraó buscava os seus escravos de volta para fabricar tijolo, para menosprezar, para destruir, para não ter misericórdia, para não ter compaixão, e construir a cidade, executar serviços gerais. É o que o povo de Israel fazia no meio de tanta autoridade que Faraó tinha. E no meio de tudo isso, no meio dessa perseguição, no meio das mortes, no meio das pragas, mesmo assim, ele não conseguiu ver a mão de Deus sobre tudo aquilo. Nós estamos vivendo no momento da pandemia. Nós estamos vivendo talvez no momento de uma praga no povo, na população mundial. O povo está morrendo. Israel agora decretou lockdown de novo. E a Europa, de novo, o vírus voltando. Aqui no Brasil, voltando de novo com força. Pessoas morrendo, pessoas sendo entubadas. Mas mesmo assim as pessoas não estão vendo a mão de Deus. Mesmo assim as pessoas não estão vendo o que Deus quer fazer. Mesmo assim as pessoas não estão dando conta que isso é um sinal da volta de Cristo ao mundo. O povo não quer se libertar, o povo quer viver cativo. Cativo à bebida, cativo aos todos os tipos de vícios que pode escravizá-lo. E o faraó desse mundo significa o inimigo de Deus, Satanás, dominando a vida dessas pessoas. Não querem enfrentar, não querem se libertar do pecado, não querem se libertar da escravidão. Preferem viver o jugo desse mundo do que ser liberto pelo poder do nome de Jesus. E quando a libertação vem, e quando o chamamento vem para atravessar, somente vai ouvir aqueles filhos que são obedientes aos seus pais. E o filho de Israel, o povo de Israel, ouviu a voz de Moisés. E Moisés conversando com Deus. Lá em Êxodo 14, 11, 12 diz: e disseram a Moisés, o povo de Israel dizendo a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Ou seja, é melhor nós não ter morrido lá, Moisés, para morrer nesse deserto? Por que nos fizeste sair isso, fazendo-nos sair do Egito? Lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos água. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios? Mesmo assim o povo estava murmurando, Deus fazendo tudo por eles, o povo murmurando. Pois é que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. E o povo questionando com Moisés, você nos tirou de lá, do Egito, e agora a gente está morrendo aqui no meio do deserto, não temos água, não temos comida, e agora o faraó nos perseguindo. Aí nesse momento inaugurou o momento da reclamação, o momento da murmuração. Marchando para a liberdade, estava indo tudo bem, mas agora o inimigo começa a se aproximar do povo de Israel e bate aquela grande tristeza e começou a murmuração. Eu acredito que talvez muita gente tenha chegado no ouvido de Moisés e tenha falado assim, Moisés, você é maluco, tu tá doido, tirou a gente de lá, agora o povo, o exército de Faraó nos perseguindo e nós vamos morrer. Não tem como a gente sobreviver nesse momento. O povo de Faraó começou a murmurar, começou a questionar. Meus irmãos, meus amigos, quantas das vezes Deus te tem livrado? Quantas das vezes Deus tem projetado em você bênção sobre bênção? Mesmo assim você não diz que foi Deus.
Você diz que foi você que conseguiu. Nós dizemos que foi eu que consegui. Nós dizemos que aquilo que eu conquistei foi porque eu lutei. Não. Foi Deus que te permitiu. E o povo de Israel estava com aquela alegria, dando lugar à tristeza, e a tristeza dando lugar à murmuração. Por que a tristeza, se Deus está no controle? Por que nós ficamos tristes se Deus continua a fazer prova da nossa fé e do seu povo? Do seu poder e glória diante do inimigo? Por que nós murmuramos diante de tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós na sua casa, aos seus filhos, aos meus filhos, ao Brasil? Nós vivemos num país idólatra. O povo idolatra todo tipo de coisa. Idolatra óleo ungido, idolatra lenço umedecido, idolatra nome de igreja, idolatra nome de denominação. Quantas pessoas estão idolatrando pessoas, idolatrando pastores, idolatrando padres, idolatrando líderes espirituais? E quando a gente não vê a libertação de Deus, a gente não vê o agir de Deus, aí vem a murmuração. Quando a gente não vê o milagre acontecer, vem a murmuração. Sabe por quê? Porque nós não estamos dando lugar à alegria que vem de Deus. Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acredito que Moisés animou aquele povo. Olha, vamos continuar marchando, porque a ordem foi me dada tirar vocês do povo, do domínio de Faraó. Mas de repente bateu uma depressão muito grande naquele povo. Nós estamos marchando nesse mundo, nesse século XXI, nessa pandemia terrível, assoladora, devastadora, que morreu milhares e está morrendo muitas pessoas ainda. Mas mesmo assim, o povo está reclamando. Mesmo assim, o povo está questionando. Mesmo assim, o povo não está enxergando que Deus domina todas as coisas. E a primeira lição que nós temos aqui nesse texto: quando a alegria dá lugar à tristeza, a nossa tendência é reclamar. Esse ano foi o ano do fechamento. 2020, nós podemos perceber que todo o auge, toda a perspectiva que nós tínhamos desse ano, todas as possibilidades profissionais, todas as possibilidades de conquista que cada um projetou para esse ano, a gente parece que viu um afunilamento das nossas expectativas. E a gente ficou meio que como no meio de um deserto. Ficamos dominados por tantas coisas, menos pela presença de Deus. E eu quero dizer para você que nessa noite, se você se sente dominado pela tristeza, se você se sente dominado por tantas coisas que não seja a presença de Deus, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é não ver que Deus está caminhando conosco, que Deus está nos livrando, e a nuvem que Deus colocou para o povo de Israel, juntamente com o anjo, é a mesma nuvem que o Senhor está derramando sobre sua casa, sobre a minha vida, sobre a sua vida, é a nuvem de bênçãos, e o anjo do Senhor nos abençoando, acampando-se ao nosso redor, fazendo com que a gente tenha alegria, porque a presença do Senhor nos faz alegre. E a primeira lição que nós temos desse texto: quando a alegria dá lugar à tristeza. A segunda lição que nós temos desse texto: quando só resta o clamar pela volta da alegria. Quando só não resta clamar. No meio do enclausuramento que nós estamos vivendo, às vezes a gente não tem opção, os filhos ficam tudo em casa, é trabalho, casa, evitando aglomeração. E a gente não entende por que tudo isso está acontecendo, e a gente fica até um pouco, às vezes, triste por tantas notícias ruins. Mas olha só que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo de 13 a 15. Moisés, porém, agora volta para o povo e disse: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés disse: olha, vamos continuar com firmeza, caminhando, porque vocês nunca mais vão ver esse tipo de escravidão. O Senhor pelejará por vós, e vocês vão ficar calados pelo poder que Deus vai derramar sobre vocês.
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo agora que estava murmurando, que estava questionando talvez a ausência de Deus, que estava questionando talvez a ausência daqueles momentos que eles estavam se deleitando lá no Egito, agora Moisés fala para eles com uma promessa que Deus, com certeza Deus para Moisés: olha, vocês nunca mais vão ver os egípcios, vocês nunca mais vão ver Faraó, porque o Senhor pelejará por nós e vão calar todos vocês. Talvez no meio dessa pandemia, no meio desse vírus, talvez a gente pode falar a mesma coisa. Nós nunca mais veremos isso. Nós nunca mais veremos o Covid-19. Nós nunca mais veremos o Ebola. Nós nunca mais veremos a gripe espanhola. Nós nunca mais veremos a influenza. Nós nunca mais veremos qualquer tipo de vírus, porque o Senhor está pelejando por nós. O anjo do Senhor está conosco e Ele vai fazer a gente atravessar esse mar vermelho. Como solucionar o impossível? O clamor e a ação desse momento do povo. O povo clamou a Moisés, que clamou a Deus. E Deus respondeu: dizem aos filhos de Israel que marchem. E a palavra que Deus tem para você nessa noite, digo para você, pelo poder da palavra que há no nome de Jesus. O Senhor está dizendo para você: marche. Marche no meio desse devastidão do Mar Vermelho, no meio das depressões, no meio da solidão, no meio talvez da fúria, no meio talvez do momento financeiro, no meio talvez onde não haja possibilidades de nós enxergarmos dias melhores. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele está pelejando por você e por mim. E a ordem é marchar. E a terceira e última lição dessa noite, desse texto, que além do povo clamar pela alegria, Moisés clamou a Deus pela alegria, para voltar à alegria. Agora é tempo de agir de acordo com Deus. Lá em Êxodo 14, versículo 16, e tu, Moisés, agora é Deus com Moisés. Deus talvez chegou a Moisés: vem aqui, quero conversar com você. E ele falou o seguinte: tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Ou seja, levanta a vara e coloque no mar. Coloque sobre o mar, fende-o, parta-o, para que vocês passem de pé em seco. Moisés tinha uma vara e com essa vara que ele estava caminhando no deserto, ele formou duas paredes de água, que se tornaram o leito do mar. E o povo passou de pés enxutos, talvez o maior de todos os sinais que aconteceu, que um povo poderia ver. O milagre desse: você está no meio do mar e aquele mar se abrir. Moisés tocou as águas com a sua vara, e esta fora dividida para que o povo atravessasse o mar vermelho de pés enxutos. O milagre era só para Israel. Faraó e seus exércitos foram mortos pelos mover das águas. O Senhor providenciou um caminho para o povo de Israel passar. O mesmo caminho serviu de juízo para o Faraó e o seu exército. O mesmo caminho de bênção foi o mesmo caminho que maldição para alguns. O mesmo caminho que nós estamos traçando nesse mundo. É o mesmo caminho que nós temos Deus. É o mesmo caminho que nós temos a presença dele conosco. Mas também é o mesmo caminho que muitos estão caminhando. Estão com a presença do inimigo de Deus, ouvindo a voz dele para matar, roubar e destruir. É o mesmo caminho que dá a bênção e é o mesmo caminho que dá o juízo sobre cada um de nós. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O mesmo caminho no Mar Vermelho de bênção, mas o mesmo caminho de destruição. O povo de Deus atravessou o mar e quando os egípcios tentaram fazer alguma coisa contra eles, o Senhor o destruiu. Lá em Êxodo 14, 27 a 28, diz que então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor destruiu os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a cobrir os carros, os cavaleiros de todo o exército do Faraó
que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. O povo de Deus atravessou o mar para que o povo não duvidasse desse agir de Deus. Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos dos egípcios na praia, para que o povo acreditasse que isso é o poder de Deus. Lá em Êxodo 14:30 está escrito: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Está escrito por Deus através das revelações no Velho Testamento, Êxodo 14:30, para que o povo não duvidasse. Deus permitiu. O Senhor providenciou um caminho para Israel passar, o mesmo caminho que serviu de bênção, serviu de juízo. O mesmo caminho que serviu de alegria, serviu de tristeza. O mesmo caminho que serviu de vida, serviu de morte. E talvez nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse século, nós estamos atravessando o mesmo caminho. Você e eu, todos nós, a mesma caminhada. Mas uns vai ser caminho para a bênção, e outro vai ser o caminho da destruição. A palavra de Deus afirma isso. Então é possível crer, é possível ter a cura, é possível ter um milagre. Nada é impossível para Deus. Porque Ele escuta quando nós clamamos. Ele sabe o nosso pensar. Ele nos leva. Porque nós precisamos crer que Ele é a cura. Precisamos crer que Ele é a vida. Precisamos crer que Ele é o caminho. O Senhor providenciou um caminho para Israel passar. E foi o caminho da bênção. O povo de Deus atravessou o mar, e quando os egípcios intentaram fazer a mesma coisa, o Senhor destruiu, para que o povo não duvidasse. Eles encontraram corpos na beira da praia do povo de Faraó. A ordem dada, dizem ao povo de Israel, que marche. Você se acha uma pessoa que faz parte do grupo do povo de Israel? O povo de Israel é aquele que entende que Deus é o soberano e que em Jesus nós nos encontramos em Deus com o Pai. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos semelhantes a Deus. Mas para nós temos o atributo de Deus que são inerentes dele, somente Deus tem, que é bondade, que é compaixão, que é misericórdia. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. E a ordem dada para cada um de nós nessa noite, o Senhor está dizendo para você: dize ao povo de Israel que marche. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas que você possa marchar no meio desse mundo estranho que nós estamos vivendo, vislumbrando que você pode ser um Moisés na sua casa, você pode ser o libertador da sua família. Desde então, que você ouça: por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim? Eu já te falei. Diz à sua família, diz para seu esposo, diz para seu filho, diz para sua namorada, diz para o seu namorado, diz para sua avó, para o seu avô: vamos marchar, porque o Senhor peleja por nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar de novo ao nome de Jesus, ousado amor, e logo após estaremos terminando o nosso culto de gratidão e adoração ao nome de Jesus. Ousado amor, filho. Antes de eu falar,
vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor de Deus. Amém. Queria agradecer a presença de vocês conosco nessa noite e dizer que o amor de Deus, ele é ousado, ele te ama realmente. Apesar de tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós não temos, ele nos ama. Ele nos ama.
incondicionalmente. Então é possível a gente perceber o amor de Deus? É possível. A Bíblia diz quando você deixa de comer. A Bíblia diz quando você dá de vestir. A Bíblia diz quando você visita ao encarcerado. Você ali vê o amor de Deus e resplandece para outra pessoa também. Que Deus nos abençoe e que nós possamos vivenciar esse amor. A campanha de missões nacionais está falando sobre o poder do amor, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro, nós devemos também amar o nosso semelhante. Compartilhe a palavra de Deus para alguém, através do WhatsApp, do Face, do YouTube também. Nós agora temos o canal também no Instagram, da PIB Frecheira. Estamos com 4 canais para transmitir a palavra de Deus. Tá? Deus abençoe a cada um de nós. Nós estaremos orando agora, terminando o culto dessa noite, com a bênção apostólica. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a bendita graça salvadora de Jesus, e as consolações que há no Santo Espírito de Deus, possa estar aqui sobre a minha casa e família, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.